O Silvio Santos não se dirigia aos seus funcionários. E teve uma que falou isso ontem. Ele não se dirigia, ele era bom dia, ele era o amor, não era generoso. Não. Família, nem todos embarcaram na comoção nacional. Algumas figuras públicas fizeram questão de lembrar algumas experiências negativas e o passado do ícone apresentador. Como, por exemplo, eu já falei aqui no canal, o ator Pedro Cardoso foi um dos que mais chamou a atenção agora, com a sua fala novamente. Sobre o Silvio Santos com a ditadura militar no Brasil de 64 a 85. Criticou a forma como ele enriqueceu. Outra figura pública que relembrou esse período na vida do apresentador foi a filha da estilista Zuzu Angel, a jornalista Idelgar Angel. Em entrevista ao site Brasil 247, ela contou a sua experiência pessoal com o dono do SLBT e relembrou as impressões mais emblemáticas juradas do Silvio Santos e seus programas de auditório, a eterna El Que Maravilha. A El Que Maravilha ela morreu em 2016 aos 71 anos de idade e é uma história cercada de polêmica com Silvio Santos, ao contrário do que a grande parte do público considera devido ao destaque dela como jurada nas atrações do SBT, né? Fala, família que se amarra numa treta e gosta muito de um assunto e, como eu sempre digo, eu particularmente não vejo normal nisso. Família, nesse vídeo de hoje aí a gente vai ver essa entrevista da Idelgar Angel, né? Filho da Zuzu Angel. Bom, ela fala aí do Silvio Santos, conta uma passagem que ela teve junto com a El Que Maravilha. E antes da gente entrar no vídeo para você ver por completo, já se inscreva no canal se você não for inscrito, ative a notificação e já deixa aquele like. Tamo junto, família. O Silvio Santos não se dirigia aos seus funcionários. E teve uma que falou isso ontem. Ele não se dirigia, ele era bom dia. Ele era o amor, não era generoso. Não. Eu vou contar a vocês 2 episódios de Silvio Santos que não estão na mídia ontem e hoje. Eu estava com o grande Otelo e a El Que Maravilha, fazendo a divulgação de um filme chamado Barão Otelo no Barato dos Bilhões. Um filme de um cineasta muito bom, chamado Miguel Borges, produzido pelo Luiz Carlos Barreto. E conseguimos, porque o programa do Silvio Santos durava a tarde inteira, o dia inteiro. Conseguimos que o Silvio Santos daria uma divulgação ao programa. Lá fomos nós para o aeroporto Santos Dumont pegar o avião para ir para São Paulo. Tinha um cartaz, procura-se, terroristas, com vários dos supostos terroristas, porque o terrorista era o Brasil, o terrorismo era o governo militar brasileiro que praticava o terrorismo, segundo os documentos americanos, era o terrorismo de Estado. Bem, aí a El Que vai, e a El Que estava muito sensibilizada com a história do meu irmão, que já tinha sido morto, e todo mundo já sabia, e estava lá a foto dele como se estivesse vivo sendo procurado. Ela foi e arrancou, rasgou o pedaço da foto. Louca, né? Porque naquele tempo eles prendiam e matavam. E aí, eu era irmã do Stuart. Eu gelei, meu Deus, Elke, como você faz isso? E aí vieram 2 PMs, que naquele tempo eles andavam em dupla, prenderam ela. A senhora está presa? Não, como é que a senhora... E aí ela falou uma coisa que me deixou ainda mais gelada. Vocês não sabem o que foi a ditadura. A ditadura, se você dissesse que o médico era feio, você estava morto no dia seguinte ou talvez no mesmo dia. E aí, eu fiquei gelada, ela falou, não, é porque ele era o meu irmão e ele está morto. Aí mesmo é que prenderam a El Que. E eu me sentindo a pior pessoa do mundo, porque a irmã era eu. E quem rasgou a El Que foi presa. Mas se não tivesse tido plateia, talvez a El Que não tivesse sobrevivido. E eu falei, Otelo, não vamos mais, vamos dar um jeito de ajudar a soltar a El. Não, nós temos que ir, porque o Silvio Santos é muito influente, e eu vou falar com ele, e ele vai dar um telefonema e vamos soltar a El. Fomos. Quando nós estávamos pousando, tinha um avião da FAB, daqueles aviões que eles usavam para jogar a gente dentro d'água. Um avião todo blindado, todo cinza, sem janela, sem nada. Eu falei, pronto. Esse avião é para nos prender. Nisso, já pousado, e nós pousando. O Otelo me passa um bilhete da poltrona dele por baixo, assim, para minha poltrona. Eu peguei aquele papelzinho, ele dizia assim, procura José Gomes Talarico. José Gomes Talarico era um político combativo do Rio de Janeiro e que tinha muita afinidade com a esquerda
e procurava ajudar, se houvesse o caso, se ele tivesse possibilidade, os perseguidos políticos. E eu peguei, até hoje eu tenho esse papelzinho. Procura José Gomes Talarico. Eu segurei o papel. Tinha um carro nos esperando e fomos para o SBT. Chegamos lá, nós passamos o dia Tudo foi no mesmo dia. No SBT. Mas quando eu cheguei lá, tinha um telefone, porque não imagina se você tem camarim, telefone para você usar, não. Tinha um telefone público no corredor e eu consegui moeda para botar no telefone e liguei para minha casa, falei com a minha mamãe, prenderam a Elke. A Elke era amiga nossa, a gente gostava muito da Elke. Prenderam a Elke, ela fez isso, liga para o delegado, tinha um delegado que eu não estou lembrando o nome, que era o ex-delegado do DOPS, que era amigo de uma amiga minha, mas era um boêmio que vivia lá naquele nightclub do Miele, ouvindo Boêmio é o bom divã, né? Boêmio é o bom divã. E sempre amigo dos artistas. Esse delegado era a única pessoa que eu lembrei a quem nós tínhamos acesso através de uma amiga minha, que se chamava Tetena Reis, sabe? Mamãe foi, então ligou para Tetena Reis, que ligou para o delegado. Vivan não, Vivan. E o delegado, na mesma hora, fez contato com o DOPS. Eu sei que a Elke ficou um tempo presa. Existe um vídeo aí no YouTube em que ela conta isso numa entrevista comigo, por ocasião da ocupação Zuzuanjo em São Paulo, no Itaú. Bem, a Elke saiu, mas isso custou muitas coisas a Elke. Custou, inclusive, terem tirado dela a cidadania. Ela virou uma pátrida. Bem, aí, porque ela era filha de estrangeiros, ela tinha origem russa. Aí, ficamos o dia inteiro lá. O dia inteiro. O Silvio Santos não recebeu o Grande Otelo porque ele não recebia os artistas que iam participar do programa dele. Não recebia. E não nos colocaram no ar, porque o Otelo falou para o assistente do Silvio Santos o que tinha ocorrido, e ele simplesmente não nos colocou no ar. Esse foi o Silvio Santos, um omisso, um homem sem qualquer sentido de classe, porque ele não pertencia à classe artística. Ele era um empresário, explorador, da boa vontade. Ele era um camelô que vendia balão furado, caneta sem carga. Esse era o Silvio Santos. Não estou menosprezando os camelôs, hein? Eu creio que ela está falando no sentido figurado. Os comerciantes. Estou menosprezando comerciantes que não têm a honestidade de oferecer um bom produto, que prometem o céu e vendem o inferno. Esse foi o Silvio Santos. E outro depoimento que eu tenho a contar foi uma casualidade. Quando eu e a Elke gravamos esse programa em São Paulo, que eu sugiro a vocês assistirem, que está lá no ar. Bom, família, antes dela falar isso, sobre essa passagem, eu vou falar uma coisa com vocês que aconteceu em 2006, na revista Isto É. É o que definiu o Silvio Santos como a pior pessoa do mundo. Abre aspas. Coitadinho, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu nunca briguei com ele, mas um homem que compara Cristo a Collor de Mello, né? Meu amor, eu acho que respeito é bom e eu consegui ser respeitada por ele, mas foi difícil, nunca tive muito contato com ele. Acrescentou Elke Maravilha. Porque ela tá falando de uma pessoa que já partiu. E quando a gente fala de alguém que partiu, tem que ter algum fundamento. Porque o que ela vai falar aí, se a Elke Maravilha nunca tivesse falado do Silvio Santos, ia ficar uma interrogação muito grande de que poderia ser mentira. Mas pode ser que seja verdade que a Elke falou isso pra ela. Vamos ver. Através da ocupação Zuzu, alguma coisa vocês vão encontrar a Elke comigo, ela dando esse depoimento. Nós saímos para jantar, meu marido e eu, e ela resolveu falar, eu não falo para ninguém, mas eu vou falar porque isso me está esgasgado. O Silvio Santos é uma pessoa horrível. Ela tinha trabalhado muitos anos com o Silvio Santos. O Silvio Santos, a TV, o SBT, não é uma televisão. Aquilo é lavagem de dinheiro. Porque o SBT não pode ser a primeira emissora. Não pode ser a primeira emissora. Ele tem que ser sempre o segundo, sempre tem que dar algum prejuízo, porque ele ganha dinheiro nos seus inúmeros outros negócios. E contou o caso dela. Quando finalmente ela conseguiu, deram a ela um programa no SBT, o programa fazia sucesso, ele mudava de horário. O programa fazia sucesso, ele mudava. E aí ela percebeu que o negócio dele, a tática dele, era esvaziar. Até porque só quem podia fazer sucesso na televisão dele era ele mesmo, né? Aquele programa de domingo que garantia o resto da televisão, o resto era só maquiagem. E ela falou, e eu falei com ele.
Eu falei com a Hebe. Ela foi para o SBT e eu avisei, Hebe, ele vai esvaziar o seu programa. E dito e feito. A Hebe fazia sucesso, ele mudava. Isso eu nunca contei, gente. A Hebe fazia sucesso, ele mudava o programa de horário. Até que, inconformado, porque a Hebe fazia sucesso em qualquer horário, ele colocou a Hebe no horário do Jornal Nacional. Quem conseguia, ou consegue, talvez hoje até consiga, bater o Jornal Nacional, antes da desmoralização, que foi a Lava Jato, que foi logo em seguida dessa nossa reunião. Então é isso. A Hebe foi para cá. Quem diria, Greta Garbo acabou no Irajá. Nossa grande Hebe Camargo acabou na Rede TV. E a Hebe morreu. Então esse é o meu depoimento. E depois dessa história, desse meu segundo encontro com a Elka, depois do episódio de Santos Dumont, a Elka era a pessoa mais inteligente, mais culta, mais solidária e mais corajosa. E ela me deu esse depoimento sem eu pedir. Isso foi um desabafo de amiga. Aquilo, para mim, definiu o Silvio Santos. É um lavador de dinheiro. E a quebra do Banco Pan-Americano, tanta gente perdeu dinheiro. E a Caixa, nós mesmos pagamos pela quebra do Banco Pan-Americano, a Caixa Econômica salvou o Silvio Santos. O SBT, em 2018, resgatou e divulgou o slogan da ditadura Brasil, ame ou deixe, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Numa campanha na emissora do Silvio Santos, o locutor dizia Brasil, ame ou deixe, ao som do hino nacional. Que cara de pau! Né? E ele tratava... Tinha Semana do Presidente ainda, no programa de auditório, em plena ditadura militar. É isso aí, esse era o Silvio Santos. Não tinha nenhum compromisso com o Brasil, não tinha nenhum compromisso com o povo brasileiro, escarnecia das companheiras de auditório, tratava todo mundo mal, e fazia... Meu Deus do céu, o Silvio Santos, como figura humana, era péssima. E como figura mediática, era muito pior. Ele foi um esperto para deixar a família rica. O Silvio Santos não se dirigia aos seus funcionários. Bom, família, eu não peguei essa época do que ela tá falando. E quando houve o Bolsonaro no poder, eu não assisti o SBT, né? E não assistia muito a Globo. Mas assistia a Globo como muitas pessoas assistem, porque eu gosto de ver novela, tá? Mas graças ao sagrado, graças à tecnologia, né? Hoje a gente tem milhares de canais, tem streaming, então a gente tem a opção de ver muita coisa. Pelo menos aquelas pessoas que têm, né, uma oportunidade, ganham de poder pagar por essas assinaturas. Aquelas que não têm, tem os NetGato na comunidade. Então, quem tem uma televisão em casa tem a grande oportunidade de não ficar preso a essas emissoras que são abertas. Enfim, o que você está achando dessas pessoas que estão falando do Silvio Santos que ele não prestava dessa forma? Você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Ou é só mesmo pra ganhar ibope? Deixa os comentários de vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação e já deixar aquele like. Tamo junto!